Vamos orar. Senhor Deus, eu te dou graças, ó Pai, por tudo, e nós te damos graças por tudo, e pedimos que o Senhor continue a derramar sobre nós do teu Espírito Santo, e que cada um de nós, mais do que entender, compreender a tua palavra, nós possamos vivê-la, porque sabemos que ela é que nos nutre, por meio do teu Espírito Santo que nos conduz, salvos e redimidos em Cristo Jesus, Senhor, por teu grande amor, nós te agradecemos por tudo. Que seja, Senhor, a tua palavra a falar em nossos corações, e prepara-nos, ó Pai, como uma terra fértil, e que a tua palavra como semente produza a 100, a 60, a 30 por um. É o que te pedimos e já agradecemos no santo e bendito nome de Jesus. Abramos nossas Bíblias no Evangelho do apóstolo João. Nós vamos ler no capítulo 8, vamos ler inicialmente o verso 36, que diz: todo mundo leu? Abriu? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Podem sentar, meus irmãos. A verdadeira liberdade. Qual é a verdadeira liberdade? Nós vivemos num mundo em que a liberdade é a palavra, ao lado de sucesso, é a palavra mais proferida e talvez um dos alvos a serem alcançados. Nós queremos ser livres, né? As pessoas falam em liberdade como se fosse um fim em si mesmo. É a última etapa de uma vida que, por princípio, deve ser livre. Livre em todos os sentidos. Livre no pensar, no falar, no agir. O homem quer ser livre. E deseja essa liberdade. Ninguém gosta realmente de opressão e prisão. Isso é verdade. Não estou aqui a defender o contrário. A questão é que a liberdade realmente é algo muito importante para todos nós. Mas nós precisamos entender qual é o verdadeiro sentido de liberdade e qual é a verdadeira liberdade. Nós lemos o texto do Evangelho de João, que dentro do contexto do que está acontecendo é Jesus em discussão ou com algumas altercações de escribas e fariseus que falavam e se contrapunham a Jesus. E o texto diz que Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondendo-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois da descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto do meu Pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. É um contexto em que esse conflito se dá onde os judeus, escribas e fariseus se contrapõem a Jesus dizendo: nós somos descendência de Abraão e não somos escravos de ninguém, ainda que estivessem sob o jugo do Império Romano. Mas eles entendiam que eles eram livres. E claro que a discussão aqui, ela tem um duplo sentido, de uma liberdade física, né? de uma dominação vertical, no sentido de você ter um império, um governo que toma conta, mas também uma liberdade ou uma escravidão, e eu vou chamar de vertical, no sentido de você ter a mente livre e, por uma descendência, você ser livre. Mas Jesus toca no ponto e diz: olha, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. E Jesus ainda confronta: eu sei que vocês são filhos de Abraão, mas eu
e vocês querem me matar, mas se vocês fossem de fato filhos de Abraão, vocês creriam na palavra, creriam no Deus de Abraão e não iam querer me matar. Mas assim como eu ouço do meu pai, vocês também seguem o pai de vocês. É claro, vale a pena a gente ler todo esse embate, mas eu vou pensar algumas coisas. No fim e ao longo dessa discussão, o que fica patente é que, na falta de argumento, eles apelam, como dizem na gíria, né? Apelou, perdeu. Eles, como não têm argumento contra Cristo, chamam-no de samaritano, de bastardo, e, vamos dizer, eles fazem uma espécie de jogo de indiretas, porque se Jesus não é filho de José, esposo de Maria, é filho de Deus, como alguns diziam, ele realmente não era filho do pai dele, nem do esposo da mãe. Então eles fazem uma discussão, e vocês podem ler mais adiante, uma discussão de duplo sentido, onde eles acusam a Cristo de ser samaritano, portanto impuro, e mais do que isso, um bastardo. Notem, a argumentação se esvai na ofensa. Por quê? Porque eles estavam exatamente respondendo a Cristo com base naquilo que de fato os dominava, o pecado. A ausência da palavra de Deus, a ausência de regeneração. Somente Cristo pode libertar o homem definitivamente do pecado e de si mesmo. E por que de si mesmo, pastor? Porque, na verdade, gente, quando nós discutimos liberdade, e normalmente essa discussão está posta dentro de um contexto cultural, as pessoas estão discutindo no sentido de que elas não querem somente liberdade, mas elas querem autonomia, elas querem fazer as próprias regras. E aí há uma confusão, porque liberdade não é autonomia. Eu sou livre, absolutamente livre, cumprindo as leis. O Código Penal, Civil, etc., não me atingem e me deixam livre porque eu não os afronto. Admitindo que essas leis todas que regem o trânsito, a vida, os relacionamentos, que protege a vida, que essa lei seja o nosso contrato, não é? Não sou do contrato social, mas digamos que seja o nosso contrato. Ora, enquanto você está trabalhando dentro daquele contrato, você está livre para viver e agir de acordo. No momento que você quebra o acordo, que você fere uma regra, uma norma, que você fere uma vida, você está sujeito às sanções da lei e, portanto, ser preso nela. Essa é uma questão, é um fato. As prisões estão cheias de pessoas que descumpriram a lei, que feriram a lei, e outras nem tanto, mas que de alguma forma confrontaram esse acordo. Mas há também as prisões internas, e por isso é que eu digo, não só a questão de uma dominação sobre um governo, sobre um império, mas a escravidão interna. E essa eu vou focar um pouco mais para que a gente pense melhor a respeito dela. E porque nós, cristãos, muitas vezes, nos deixamos enganar e voltamos a uma escravidão que já não nos pertence. Muitas vezes. Em 2003, eu tive a bênção e a graça de traduzir o pastor Gabriel Brejani, que trouxe uma mensagem que falava de liberdade, véu e codorna. Foi uma experiência muito dura para mim. Eu nunca tinha traduzido alguém. Cheguei no congresso, 11 horas da noite do dia anterior ao sábado, na sexta-feira, né, no sábado já à noite, no sábado, e eu estava tomando uma sopa para ir dormir, tomar um banho e dormir, que eu tinha acabado de chegar de viagem, e chega aquele homem com um sotaque forte e diz: amanhã você irá me traduzir. E eu, pasmo, sem problema, mas amanhã ele deve me entregar o esquema da pregação, os temas, etc. No dia de manhã, nervosíssimo, já com paletó, gravata, corro até ele: pastor, e o esboço? Aí ele: não se preocupe. Não, mas eu me preocupo, eu vou traduzi-lo, eu preciso entender. Aí ele disse: não se preocupe. Eu vou falar de 3 coisas: liberdade, véu e codorna. Bom, se eu já estava agoniado, ficou pior. E aí,
eu vou resumir, porque eu não vou pregar o que ele pregou. Ele fala de Moisés, da liberdade em Cristo, fala do véu e da glória que se manifestava no rosto de Moisés e que depois desvanecia, da glória passageira, da liberdade passageira, conta um caso de um vendedor de codornas com todas as codorninhas presas pelas pernas, e as codorninhas ficavam girando em torno daquela vara, daquela madeira fincada no chão que as mantinha presas. Chega um homem, compra todas as codornas, as liberta e as tange. E elas voam, elas alçam voo. Só que lá na frente, as codorninhas pousam e voltam a andar em círculos. Não só a glória que se desvanece, mas muitas vezes nós retornamos a um comportamento automático de quando éramos escravos, quando estávamos presos pelos pés. O Senhor Jesus, em confronto com os escribas e fariseus, mostra a eles que a escravidão deles não é apenas uma escravidão sobre o império ou uma liberdade de dizer e pensar o que quiser, mas são escravos do pecado, são escravos da rebelião, escravos daquele que conduz as suas mentes e ações. O apóstolo Paulo diz que nós fomos resgatados, libertos, regenerados antes da fundação do mundo, antes, quando nós ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados, quando andávamos segundo o mundo, e eu estou parafraseando, é o curso do príncipe deste mundo. E ao incluir o príncipe deste mundo no mundo, e nós caminhando segundo esse mundo e essas ordens desse príncipe, o apóstolo Paulo diz claramente que nós fomos libertos de uma escravidão e tínhamos sobre nós uma autoridade espiritual também, não só de cultura, cosmos, mundo, mas também uma autoridade espiritual, que nos levava a agir, pensar, cogitar, reagir, contrário à palavra e à vontade de Deus, porque éramos escravos, mortos em nossos delitos e pecados. E somente Jesus podia nos libertar, como nos libertou, para a sua glória, para que fôssemos santos, para que caminhássemos em santidade e fizéssemos tudo para a glória de Deus. Agora veja, o Senhor Jesus aqui, confrontando os escribas e fariseus, mostram para eles, olha, essa discussão de que vocês são filhos de Abraão, de que vocês não se consideram servos do Império Romano, não tem nada a ver, porque vocês fazem aquilo que o pai de vocês ordena. E fica claro que o pai era o inimigo, era Satanás. Nós muitas vezes, não atinamos para quem está conduzindo a nossa vida, influenciando nossos pensamentos. Como dizem lá na Bahia, fazendo a sua cabeça. O que você ouve, o que você vê, o que você medita, muitas vezes vem travestido de coisas muito boas, que dizem respeito à sua capacidade de decidir, à sua liberdade de decidir, à sua liberdade de escolher o bem e o mal, de escolher o que é certo e o que é errado, de saber o que é bom para você, afinal de contas, a verdade torna-se subjetiva, né? Quer dizer, é a minha verdade, é o que eu penso, é o que eu acho e o que é bom para mim. Vocês já notaram que muitas vezes isso aparece para a gente de uma forma maravilhosa, como sendo os fundamentos da verdadeira liberdade para o homem? Pois bem, vamos mudar um pouco as palavras e vamos voltar ao Gênesis. Não tem problema nenhum. Deus sabe que no dia que dela comerdes, sereis como Deus, conhecedores, sabedores do bem e do mal. E eu digo, conhecedor e sabedor não apenas no sentido de ter ciência do bem e do mal, porque Adão não era bobo. Um homem que dá nome a todos os animais não era tonto. Então não era o mero saber, mas mais do que isso, autodeterminar ou determinar o que é bom e o que é mal para você. E não aquilo que Deus determinou. A verdadeira liberdade diz respeito a estarmos
absolutamente regenerados, libertos por Cristo e, portanto, submetidos à soberania, à autoridade e ao senhorio de Cristo. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade daquilo que nos oprime, que faz com que a nossa carne, o nosso pensamento, haja e reaja contrário à palavra de Deus só para nos satisfazer. Isso que nos oprime, que nos escraviza em tristeza, depressão, ansiedade, ira, mágoa, lascívia e tanta sorte de frutos da carne, conforme está na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Agora, isso me incomodou e tem me incomodado há muito tempo, e essa semana que passou, eu tive uma experiência muito difícil. Eu vou ter que abrir um parênteses para contar uma historinha bem rápida. Nós, ao longo de 2 anos, conhecemos um morador de rua que cuidava de 4 cães. E eu gosto muito de animais. E gosto muito de gente. E eu estacionava o carro no supermercado e ele vinha para tomar conta do carro. E disse, olha, eu não quero dinheiro. O senhor pode comprar uma carnezinha para mim? Sem problema. Não, uma carnezinha de porco, não tem problema. Olha, eu já tenho tomate, já tenho cebola, alguém já me deu isso, aquilo. Tudo bem, sem problema. Eu trazia lá o pacotinho da carne de porco, porque ele gostava de carne de porco. Eu não compraria para mim, mas tudo bem. Nada contra quem come e quem compra, mas eu não compraria. Mas ele queria, é a vontade dele, ok. Às vezes eu burlava, comprava, né, uns bifes, umas coisas assim. Tudo bem, ele fazia de qualquer maneira. Às vezes me pedia algum dinheirinho. Às vezes me pedia um vinagre. Me pedia ração para os cães. Ok, sem problema. E algumas vezes eu cheguei lá e ele estava embaixo dessa árvore, tremendo, com síndrome de abstinência da droga. Quase à morte. Chegou a ser internado algumas vezes. E a gente ia, comprava remédio, outras pessoas ajudavam. Eu descobri que havia irmãos em Cristo Jesus que também ajudavam. Por fim, a nossa igreja ajudando. Quando foi no final do ano passado, no dia 31, eu fui, foi o dia 30 ou 31, né? Eu fui no supermercado fazer algumas compras, e aí ele disse, é um ano novo e tal. E eu fiz a seguinte pergunta para ele. Eis aí o ano novo. O que você vai fazer de novo no ano novo? O que você espera e quer para a sua vida? Viver. Tudo bem. Saí, como sempre, compramos uma cesta básica, demos de presente e fui embora. Dali, há algumas semanas, e ele chega para mim e diz, doutor Luciano, eu estou parando de beber. E eu não estou mais usando droga. A branquinha eu ainda tomo de vez em quando, porque não é brincadeira não, né? O camarada estava ali, escravo do vício. Por fim, ele encontra uma companheira, uma pessoa que o ama, resolve mudar de vida, volta a trabalhar. Recentemente perdeu o emprego, mas estava ainda lavando o carro, fazendo isso, fazendo aquilo. Aluga um lugarzinho para ele e para ela. A igreja ajudou com um lote e por aí vai. E no lugar onde eles estavam morando, uns vizinhos arrumaram uma confusão, agressão, etc. Chamam-no para testemunha. Ele já havia me dito que ele tinha passado pela prisão, numa disputa por 10 ou 20 reais com outro morador de rua. Mas que ele já estava experimentando liberdade e tal, mas não me contou tudo, claro, porque ele precisava voltar, ele estava em regime semiaberto. Mas ele já vivia assim há 2 anos. Volta na delegacia como testemunha e lá fica preso, porque tinha uma ordem de prisão para ele. Qual foi a minha preocupação imediata? O camarada está começando deixou as drogas, está deixando a bebida, uniu-se a uma mulher, ia casar, disse que eu faria o casamento dele agora dia 22 de dezembro, e ele, na semana passada, é recolhido ao presídio da Papuda. Eu não sabia o que fazer, a mulher dele
mandou um WhatsApp e, desesperado, eu fui até a delegacia, eu o vi, ele abatido, providenciamos coisas, comida, água, etc., e ele foi recolhido rapidamente para o presídio. E eu passei 2 ou 3 dias tentando ter acesso a ele, me cadastrando em todos os sistemas, agendando visita, e fui vê-lo. E entrei na Papuda, no centro de detenção provisória. E eu, no momento em que eu me dirigia para lá, Deus me fez lembrar de 2 coisas que eu disse. A primeira, que eu jamais advogaria na área criminal. E a segunda, que eu não tinha chamado para ir até as prisões. E eu estava indo para fazer as 2 coisas que eu disse a Deus que eu não faria. Advogar para alguém preso na área criminal e visitando um presídio. E eu saí de lá muito triste, porque eu me vi preso também. Eu me vi preso a conceitos, valores, me vi preso à tristeza, me vi preso à desesperança, e durante 2 ou 3 dias eu fui escravo dos meus sentimentos. Absolutamente escravizado, como se não houvesse o poder de Deus para interferir em qualquer situação. Ao conversar com o Osmar, que a gente chama de Mineirinho, ele com lágrimas nos olhos, doutor Luciano, eu já vou para 5 anos, ele já cumpriu 44% da pena, já vou para quase 5 anos, por conta de uma briga, por conta de R$10, no processo fala em 20 ou 30. Eu disse, mas confie em Deus, continue confiando em Deus, e eu confesso a vocês, que eu disse aquilo, porque eu não tinha esperança nenhuma de uma saída imediata dele. Eu estou lutando ainda para que ele saia, né? Mas qual foi o meu pensamento naquele momento? Era como se Deus dissesse assim, ele precisa continuar livre da opressão, das circunstâncias, livre de uma condição de oprimido, de escravo. Ele precisa se sentir livre. Ele não tinha ninguém. E a esposa dele, que não, eles não estão em união estável ainda, não podia nem levar roupa, bermuda, etc. Nós levamos tudo. E aí você vê assim, a bermuda, a camiseta e uma cartela de ibuprofeno, né? É bom para febre, essas coisas. E ele dizendo, essa cartelinha aqui vai me salvar, porque está todo mundo na cela gripado. E aí eu fiquei dizendo, meu Deus, o que é ser livre de fato? E saí da Papuda, no fim da tarde, e me veio à mente as prisões de Paulo. E me veio à mente o fato de que eu não me sentia livre, porque eu me sentia preso, oprimido, abatido, triste, e questionava a Deus, porque a gente estava investindo naquela vida e de repente tudo muda. E me veio um consolo. Depois de 2 dias, é que Deus é soberano. E que não há liberdade real nem verdadeira sem Cristo Jesus. E que se Deus, de fato, alcançou o coração daquela pessoa, ele será e continuará livre, mesmo atrás das grades. Vamos lutar para que ele possa responder por essa falta grave administrativa de não ter ido lá assinar o nome dele todo mês, ou voltar para o semiaberto, para que ele possa responder em liberdade. Mas a verdadeira prisão daquele homem e de todos nós não estava no externo, nas barras de ferro, mas nas prisões e nas barras de ferro do pecado atuando em nossa carne. E não pensem que porque você é cristão, ficando preso na tristeza, na desesperança e na ansiedade, você não está em pecado. Está em pecado sim. Porque no momento em que você se deixa oprimir e escravizar por esses sentimentos,
você está duvidando do poder daquele que é capaz de libertar a todos que ele quiser e desejar. E mais, assim como Paulo, muitas vezes nós nos entristecemos. Mas o apóstolo Paulo escreveu pelo menos 4 cartas das prisões. E ele se dizia prisioneiro de Cristo porque era livre para pregar o evangelho. Então, a liberdade do apóstolo Paulo era estar sujeito ao senhorio do Senhor Jesus. E nós, muitas vezes, somos conduzidos de forma sutil, sorrateira e disfarçada para as prisões antigas. E como as codornas que eram presas e foram livres, nós voltamos a repetir o mesmo movimento de quando éramos escravos e presos naquela condição. Muitas vezes não voltamos ao mesmo pecado, efetivamente não, mas nos deixamos enredar por situações e condições que nos impõem a mesma escravidão. Ansiedade, medo, pânico, desesperança, tristeza, muitas vezes vontade de cumprir os objetivos e metas de êxito que o mundo impõe. Você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que fazer assim, você tem que agir de tal forma. Você tem que conquistar isso. Você deve fazer assim, e nós achamos, não, mas isso é muito bom. Conquistar um grande cargo, você ter bens, tudo isso é muito bom. Só que muitas vezes, e na maioria das vezes, esses sentimentos lhe escravizam. Objetivos de êxito, dados pelo mundo, e não pelos propósitos de Deus na sua vida, te escravizam. Sentimentos e pensamentos que têm a aparência de te libertar, te colocam muitas vezes em confronto com a palavra de Deus, distante da palavra de Deus, distante da comunhão com os irmãos. A mágoa, o ressentimento, a hipersensibilidade a uma palavra que muitas vezes não foi dita propositalmente por um irmão ou por alguém, lhe coloca nas prisões da mágoa, nas prisões do ressentimento, da ira e da falta de perdão. E mais uma vez entramos na condição de escravos, ainda que estejamos aqui fora das barras das prisões convencionais, fora dos vícios e problemas mais graves do mundo, mesmo que não estejamos nas drogas, mesmo que não estejamos no mundo da prostituição, mas agimos como escravos dos nossos sentimentos, de valores que não são os valores de Deus, de objetivos e propósitos que não são os objetivos e propósitos de Deus. Depressão, sei que tem razões até químicas, orgânicas, mas muitas vezes essa tristeza profunda, esse abatimento, essa noite escura da alma, se prolonga mais do que ela deveria se prolongar. E nós, dessa forma, desafiamos Deus como Senhor Todo-Poderoso para resolver a nossa vida, os nossos problemas. Colocamos os problemas acima de Deus, maiores do que o Deus que pode resolver todas as coisas. E nós continuamos agindo como escravos e não livres. A verdadeira liberdade é a liberdade em Cristo Jesus. É saber que Ele é o único capaz de te libertar de tudo. Do pecado que assola a sua carne e dos sentimentos de escravidão que te assolavam quando você vivia em pecado. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, já para finalizar, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 6, a partir do verso 20, diz assim: porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos ou escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Veja, libertos do pecado, somos servos de Deus. E essa é a verdadeira liberdade que nos leva até a vida eterna, que nos garante a vida eterna. A verdadeira liberdade só em Cristo Jesus.
E o que lhe aflige, meu irmão e minha irmã? O que continua lhe afligindo? Que tipo de sentimento lhe assalta de vez em quando, que eram sentimentos que você tinha antes de conhecer a Cristo Jesus? De falta de confiança, de desesperança, de angústia, de ansiedade? Volte-se assim, ao Senhor Jesus. Converta-se dos seus maus caminhos, não é assim? Não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Não sejamos escravizados por sutis ou por sutilezas ideológicas, filosóficas. O apóstolo Pedro, na segunda carta, no capítulo 2, a partir do verso 15, ele fala de falsos profetas e falsos mestres, que enganam e que prometem liberdade, mas que levam à escravidão e morte. A verdadeira liberdade, a despeito da sua condição, seja de saúde, seja financeira, seja qual for, a despeito de qualquer condição, mesmo atrás das grades, a verdadeira liberdade é em Cristo Jesus. É Ele que restaura em nós a nossa visão e sentimento em relação ao mundo. E sermos livres significa termos paz, paz com Deus. Nós, repetindo o apóstolo Paulo, temos a nossa orelha furada e nos tornamos servos daquele que é a verdade, a vida, o caminho. E quando o Senhor Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, isso não é slogan, né? Embora as pessoas usem isso como slogan político, sem compreender a profundidade disso, sem compreender que conhecer essa verdade significa ter um relacionamento íntimo com Cristo, é saber que Ele está em cada detalhe da sua vida, e que Ele é Senhor de cada parte, de cada pensamento, de cada atitude, de cada sentimento seu. E por essa razão é que você é livre, porque a sua mente é livre, livre dos valores e padrões do mundo, livres dos sentimentos que o mundo lhe impõe como verdadeiras cadeias e correntes, para tentar fazê-lo caminhar de acordo com o príncipe deste mundo também. Sejamos livres e tenhamos consciência dessa liberdade em Cristo Jesus. É necessário que a gente volte o nosso olhar para Ele. E que muitas vezes seja necessário, ainda que seja necessário, no momento em que a depressão, a tristeza, o desânimo, o abatimento, a falta de esperança lhe assolar, tentando lhe acorrentar num quarto escuro, dessa prisão longe de Deus, você clame por liberdade em Cristo. Senhor, liberta-me desse sentimento. Não é assim que a gente fala na oração? Senhor, liberta-me desse pensamento. Senhor, retira de mim essa pata imunda do inimigo no meu braço, na minha perna, na minha mente, no sentido de estar preso, de se sentir acorrentado por esse sentimento. Senhor, liberta-me. Liberta-me dessa ira, liberta-me dessa mágoa. Ó Senhor Deus, só em Cristo Jesus somos livres. Por quê? Porque não somos mais filhos da escravidão e do pecado. Porque se o Filho vos libertou, verdadeiramente sois livres. Esta é a verdadeira liberdade. Que Deus nos abençoe e que caminhemos como livres, que possamos voar como águias e não andemos em círculos, como se ainda estivéssemos presos por nossos pés a uma estaca que o inimigo colocou para nos prender em pecado e em cadeias. Que andemos em liberdade, que possamos amar e sentir toda essa liberdade que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Reconheçam a condição de filhos e não mais de sujeitos ao pecado e à escravidão desse mundo. Que Deus nos abençoe. Vamos colocar de pé. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós te damos graças, ó Pai, porque em Cristo Jesus nós somos livres, verdadeiramente livres. Abençoa, Senhor, a nossa vida. Quebra, Senhor, toda e qualquer cadeia que porventura tentem colocar
a nossa vida e a nossa condição distante de Ti, ou presos em sentimentos, pensamentos, palavras, reações ou circunstâncias. Nós somos libertos em Ti, ó Pai. Cristo Jesus já nos libertou. Que andemos em novidade de vida, que andemos e vivamos para a Tua honra e Tua glória, como servos Teus e verdadeiramente livres. Ao tempo que Te peço, Senhor, que o Teu grande amor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, agora e para sempre.